Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da FCA. Durante todo o mês de maio, nós vamos lançar conteúdos para vocês ficarem por dentro do Maio Amarelo. Bom, como vocês já sabem, estamos enfrentando aí o Covid-19 e seguindo à risca, então, todas as medidas de isolamento social, por isso, gravando o nosso podcast via internet. Mas você não fica sem o seu conteúdo não, viu? O tema da campanha neste ano é Perceba o Risco, Proteja a Vida, um lema que está alinhado com a decisão de adiar as ações nas ruas para setembro, para agora cuidarmos de nós e de quem está ao redor na luta contra o Covid-19. Então vamos lá, hoje o tema é empatia. Uma palavra que está bem em alta e pode ser perfeitamente aplicada tanto no trânsito como em qualquer outro lugar de nossas vidas. Segundo os dicionários, a empatia pode ser definida como a capacidade de se colocar no lugar do outro, e ela vem sendo cada vez mais falada. Para se ter uma ideia, no último mês, a busca pela palavra dobrou comparado ao mesmo período do ano passado, de acordo com o Google Trends. Com esta maior atenção a quem está ao redor, as pessoas têm olhado cada vez mais para os taxistas, motoboys, motoristas de aplicativos e trabalhadores que pegam transporte público todos os dias. E para enriquecer o nosso debate, neste episódio trazemos Roberta Pessoa, psicóloga da FCA Saúde, e a Luciana Costa, coordenadora de sustentabilidade da FCA. Sejam muito bem-vindas. Roberta, vamos começar com você. O que é, de fato, ser empático? Como é definida a empatia, pela psicologia? Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Então, a empatia é uma palavra que está em alta, mas eu tenho percebido que muitas pessoas não conhecem o seu real significado e, por isso, não a praticam no dia a dia. Conforme foi dito, a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, mas eu acrescento uma parte essencial ao conceito: é a capacidade de se colocar no lugar do outro dentro da perspectiva dele. Ou seja, ser empático é deixar de lado o seu eu e ter como referência o outro na sua totalidade. Certo. E em quais áreas podemos aplicar a empatia, de uma forma mais prática? Eu costumo dizer que onde tem relacionamento tem espaço para empatia. Então, a gente pode aplicar empatia em qualquer área da nossa vida, seja no âmbito pessoal, profissional e até mesmo na coletividade. Quando nós exercemos a empatia nos nossos relacionamentos, nós praticamos a comunicação não violenta, o respeito, o diálogo, o perdão e a superação. E dessa forma, eu acredito ser possível construirmos relacionamentos assertivos. E você acha que após tudo isso que está acontecendo, as pessoas voltarão para as ruas mais empáticas, inclusive no trânsito? Eu acredito que as pessoas já estão se tornando mais empáticas, portanto, elas vão voltar para as ruas mais empáticas. Nós estamos tendo uma oportunidade ímpar para praticar empatia. Tenho observado várias iniciativas individuais, de grupo e até mesmo de empresas, e na minha área, por exemplo, de psicologia, há várias plataformas que estão conectando psicólogos voluntários a pessoas que necessitam de suporte. Do ponto de vista comportamental, por que você acha que muitas pessoas ainda agem sem empatia no trânsito? Muita gente fica nervosa no trânsito, acaba agindo de uma forma que não é nem um pouco legal, né? No meu dia a dia, nos meus atendimentos no consultório, nas conversas com as pessoas, eu tenho observado que o trânsito tem sido motivo de estresse, o que traz à tona a falta de empatia. Diariamente nós observamos infrações, desrespeito, intolerância e ignorância que muitas vezes culminam em acidentes e mortes. É comum introjetarmos comportamento de forma inconsciente, imitar os outros e criar hábitos negativos. Na nossa cultura, normalizamos as inadequações justificando que se o outro faz, eu também tenho o direito e visamos tirar vantagens das situações mesmo que prejudique alguém. Portanto, do ponto de vista comportamental, muitas pessoas não praticam a empatia no trânsito, pois colocam seus interesses e necessidades em primeiro lugar. Além disso, encontramos pessoas que utilizam o veículo
como uma das formas de expressar sua agressividade, e outros que gostam da sensação de perigo e por isso dirigem em alta velocidade e fazem manobras de risco. E o que é necessário, então, na sua opinião, para que a gente possa ter um trânsito mais empático? Pensando no outro, mesmo, se ele tiver, no momento, um trânsito caótico, às vezes complicado, às vezes lento. Eu penso que as pessoas têm que se conscientizar que o trânsito é feito de pessoas. Os veículos são apenas um meio de transporte. Somente as pessoas podem transformar o trânsito. Portanto, para um trânsito mais empático, devemos nos colocar no lugar dos outros, respeitar as regras, as pessoas, não agir com impulsividade nem reatividade. Dessa forma, a empatia pode evitar acidentes, mortes e mesmo que se enfrente o engarrafamento, o estresse pode ser diminuído. E do ponto de vista psicológico, qual que é a importância, então, de campanhas de conscientização como o Maio Amarelo? O Maio Amarelo é uma campanha de grande importância para que as pessoas possam refletir sobre o alto índice de acidente, mortes e psicologicamente se perceberem como indivíduos ativos e responsáveis por tal cenário. Ao nos conectarmos com a emoção de que podemos ser vítimas fatais, perder um ente querido ou causar mortes no trânsito, podemos promover mudanças e não contribuir com as estatísticas negativas. E agora, ainda falando sobre empatia, eu vou conversar com a Luciana Costa, que é coordenadora de sustentabilidade da FCA. Luciana, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui no nosso podcast. E para começar, me conta, na sua opinião, como esta nova situação pode reforçar, então, a empatia desde os deslocamentos no trânsito até as relações humanas, Luciana? Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar sobre esse tema tão importante, mas tão relacionado, a gente, assim, as nossas atitudes do dia a dia. Eu fiquei pensando muito sobre esse tema, empatia e trânsito, e eu acho que nesse momento a gente está vivendo uma situação muito caótica, a gente não consegue ter uma relação de causa e efeito entre as ações. E olhando para esse momento, tantos desafios, eu acho que o que sobra para a gente assim, é justamente a nossa humanidade. E como falou a Roberta, uma importante expressão dessa nossa humanidade é justamente a empatia, a capacidade que a gente tem de partilhar, compreender o estado emocional e a situação do outro. Isso é pura verdade. E com a chegada do novo normal, muita coisa vai mudar, né? Como você vê o futuro para as pessoas e no trânsito? Então, quando a gente exerce a empatia, a gente tem maior capacidade da gente se desenvolver como ser humano. E para mim, assim, passar desse momento de pânico, de incertezas, é isso que vai sobrar, assim. O grande aprendizado vai ser justamente esse. No caso do trânsito, que é o objeto da nossa discussão aqui, eu acho que essa relação das pessoas no trânsito, mesmo antes da pandemia, ela já era uma grande oportunidade da gente desenvolver a nossa empatia e também da nossa condição de cidadão. E outras atitudes que a gente tem no trânsito, como não respeitar a faixa de pedestre, ultrapassar sinal de trânsito, e outras infrações e medidas que ameaçam essa segurança, elas refletem uma postura muito individualista. E esse momento que a gente está vivendo agora de isolamento social, está sendo pedido para a gente um sacrifício individual, pessoal, para o meu bem, lógico, para eu não adoecer, mas também para um bem da coletividade. E qual a melhor maneira para chamar a atenção do pessoal para isso? E aí, quando a gente olha muito essas propagandas, de promoção de segurança no trânsito, algumas abordagens elas vão para um extremo, assim, mostram pessoas acidentadas, em situação assim, feridas, o carro todo batido. E eu acredito que esse tipo de abordagem, as pessoas elas rejeitam essa comunicação, elas não se reconhecem aí. E a abordagem empática é aquela que demonstra, através das ferramentas de comunicação, atitudes em que as pessoas vão se identificar. Tem uma campanha que foi feita pelo Detran do Rio Grande do Sul, que é bem interessante, que eles vão mostrando as pessoas se deslocando no trânsito com atitudes empáticas, com as ações muito afirmativas. E eu acredito que esse vai ser o caminho, da gente mudar a abordagem, aproveitando esse senso de coletividade que está sendo desenvolvido agora nesse período. Luciana, e na sua opinião, por que mesmo enfrentando um período de isolamento social,
onde as recomendações, né, é de todo mundo ficar em casa e tal. Por que é importante, né, continuar falando de Maio Amarelo? Apesar de parecerem temas muito diferentes, pandemia e segurança no trânsito, e agora a gente está num período de isolamento, né? A gente está transitando um pouco, mas a primeira colocação que eu queria fazer é que eles são temas muito próximos, assim. Em síntese, no fundo, a gente está falando da mesma coisa, que é preservar a vida, né? As pessoas estarem numa condição física, né, saudável, preservada, né, sem nenhum tipo de trauma, sem nenhum tipo de doença, enfim. Então, eles têm uma correlação muito grande, a gente não faz essa associação num primeiro momento. E, de fato, agora a gente tem pouco trânsito de pessoas nas ruas, em todos os modais, mas se há um momento para a gente repensar a forma como a gente lida, né, com essa nossa expressão da coletividade, é justamente agora. Quando a gente se afasta de uma situação, a gente tem a oportunidade de ver essa mesma situação sobre outro ângulo. E essa é a oportunidade que a gente tem em mãos. Vamos pensar, né, numa pergunta, assim, se a gente pudesse prever o futuro e a gente soubesse que essa pandemia aconteceria, a gente se perguntaria, né, quais medidas a gente teria tomado, a gente poderia tomar para evitar ou minimizar o seu impacto. E no caso do trânsito, todos os desafios estão colocados, né? A gente já tem um rol de ações preventivas, medidas, a gente já sabe o que fazer, né? Já tá assim, por mais que possa ter um aspecto ou outro que novas tecnologias, inovações, uma questão, né, mais disruptiva possa ser colocada, e aí olhando para a nossa indústria, a questão tecnológica, né, sempre tem avanços a cada ano. Mas, no geral, a gente já sabe o que fazer, né? A cada ano a gente tem redução muito pequena do número de mortes. Felizmente reduz, mas ainda é muito grande o número de pessoas que morrem em razão de acidentes do trânsito. E a gente sabe o que precisa ser feito, né? Então, a gente tem que efetivamente fazer. E a gente precisa usar esse momento para entender que, diferente dessa pandemia, que muitas respostas ainda não estão dadas, não temos vacina, a gente não conhece a fundo a estrutura do vírus, a gente tem todas, né, se não quase todas as respostas para a gente ter esse trânsito mais seguro, né? No caso do Brasil, são mais de 30 mil mortes por ano, no mundo mais de 1,5 milhão de pessoas morrem em razão de acidentes do trânsito. A gente tem que preservar, né? A vida é o nosso principal bem. Legal, Luciana. Igual a Roberta falou mais cedo, né? Empatia é você se colocar no lugar do outro, mas de coração aberto, para entender realmente, né, a realidade dessa pessoa, como que ela realmente se sente, né? Então, é realmente um trabalho de uma conversa bem mais aprofundada, não é uma coisa superficial, né? E você citou aí, Luciana, que a FCA já faz várias ações, né? Mas a FCA mobilizou funcionários agora para serem solidários nas ações contra o Covid-19, né? Esse processo foi muito interessante, porque eu diria que as pessoas da FCA mobilizaram a empresa para que a empresa pudesse ajudá-las a contribuir com uma causa. Foi um caminho um pouco inverso. A proposta ela veio de um grupo de empregados, eles já fazem ação voluntária em um dos projetos sociais que a gente implementou no Jardim Teresópolis, que é o Árvore da Vida, e a partir da provocação deles, a gente mobilizou, né, a estrutura mais institucional e a gente organizou uma campanha para todos os empregados que quisessem contribuir para a doação de cestas básicas. Aí não foi apenas para essa comunidade, né, mas para outras em que a gente tem projetos sociais, e tem sido uma experiência bem interessante. A campanha ainda está no ar, a gente já está revertendo o recurso para cestas, mas ela ainda continua, e tem sido um exercício bem interessante, assim, né, de adesão, de mobilização dos empregados, e um exercício principalmente de empatia. A empatia também é praticada na FCA, né? Eu sei que vocês têm alguns projetos sociais que com certeza fazem toda a diferença. Sim, eu acho que no caso dos projetos sociais, a empatia também é o que move a empresa para estruturar. Primeiro, tem uma área inteira dedicada, né? Eu sou coordenadora dessa área na FCA, tem vários colaboradores, várias instituições envolvidas, então a gente ter dedicado profissionais
para cuidar exclusivamente disso. E a gente também prevê investimentos de longo prazo, né, que promovem o desenvolvimento social. Primeiro porque a gente reconhece que esse é um papel da FCA como agente de desenvolvimento. Nós entendemos o desenvolvimento não apenas como um fator econômico, lógico que somos um ator econômico, mas a gente entende o nosso papel para além da questão da geração da renda e de riqueza. Mas a gente pensa também no desenvolvimento social, ambiental. Inclusive, quando a gente aplica as metodologias que vão guiar a nossa atuação nas comunidades, a gente parte da empatia. A gente não chega nas comunidades com o modelo pronto, a gente reconhece que a gente precisa conhecer aquelas pessoas, quais são as principais demandas daquele local, e a gente começa isso através de um diálogo, para entender o que realmente faz sentido para aquela comunidade. Legal, Luciana. Nossa, você deu uma aula, né? De como que a empatia pode, né, ser reforçada em vários aspectos. Muito legal, um conteúdo muito legal para todo mundo que está ouvindo a gente. Né? Muito obrigada pela sua participação. A gente termina aqui mais um episódio da nossa série de podcasts do Maio Amarelo. Falamos então agora com a Luciana Costa, que é coordenadora de sustentabilidade da FCA. E você que nos escuta, até o próximo episódio. Tchau, tchau.